Uma vez que você já aprendeu a fazer os grupos, eu queria te mostrar uma outra coisa. Mas antes, vamos abrir aquele arquivo, ó, logo.ai, e vai abrir aqui o logo que eu tenho. Você acabou de aprender a mexer com grupos. E se você clicar nesse logo, você vai perceber que ele está agrupado, né? Existem várias linhas, vários pontos aqui. E quando eu clico no objeto, eu manipulo ele todo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar, tá? Dentro do objeto, por exemplo, aqui o meu desenho, ó, dei 2 cliques, tá? Aí eu posso acessar esse personagem que eu tenho aqui. Agora ele está agrupado. Dei 2 cliques em cima dele, ó, eu tenho 2 grupos, tá? Isso aqui é meio confuso logo de cara, mas a ideia disso aqui é o seguinte. Eu tinha esse personagem aqui, tá? Aí eu agrupei ele. Depois eu criei aqueles textos ali fora, com aqueles círculos, e agrupei de novo. Então o que eu acabei de fazer foi, eu entrei aqui, ó, nesse primeiro grupo, onde tinha esses elementos separados, e entrei nesse outro grupo, que é só o meu personagem isolado. Então eu tenho essas possibilidades aqui. Uma vez que eu estou nessa parte aqui, ó, onde eu posso alterar as opções que eu tenho do personagem, onde eu posso clicar nos elementos que eu tenho, né, sobrancelhas, olhos e tal, eu posso fazer algumas alterações. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, ó, quando você clica num objeto, tá vendo aqui, ó, quando eu deixo ele clicado, tem um quadrado, né, um retângulo em volta dele, dizendo que ele está selecionado. Então, além de eu ter este objeto contornado de azul, né, eu tenho este retângulo em volta dele. Eu tenho a opção de tirar esse retângulo também, se eu não quiser. Tá? Eu posso vir em View e eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó, Hide Bounding Box. Quando eu clico, ó, o elemento continua selecionado. Se eu clicar em qualquer outro, ó, eu seleciono os objetos. Tá? Eles ficam selecionados, eu posso fazer alterações que eu quiser, como por exemplo trocar cor, tá? Dos elementos que eu tenho, só que não tem mais aquele bounding box. Aí você vai olhar e fala assim, poxa, que legal, cara, então ficou melhor, porque a imagem ficou bem mais limpa, né? Não tem mais aquela caixona atrapalhando. Por um lado ajuda, mas por outro atrapalha. Por quê? Porque com o bounding box, né, você tem a possibilidade de manipular o objeto, você pode rotacionar, diminuir o tamanho e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar de novo, ó, View, e agora eu tenho aqui, ó, Show Bounding Box. E agora com ele aparecendo, você vai ver que aqui em cima, ó, nesse retângulo mesmo, ó, tem vários quadrados brancos. Se eu clicar no quadrado de cima, ó, o que ele faz? Ele vai vir e esticar, ó, o meu objeto para cima. Tá? Se eu clicar aqui no de baixo, ó, ele estica para baixo. Se eu clicar na lateral esquerda, ele puxa para a esquerda. Aqui, ó, sempre no do meio. Tá? E no da direita, ele arrasta para a direita também. Se eu clicar nas vértices aqui, né, nesse encontro dessas linhas, eu posso clicar, ó, e arrastar aqui tanto para cima quanto para o lado, no outro também, para cima e para o lado, e assim por diante. Se eu clicar num dessas vértices aqui no caso, né, em cima na esquerda, por exemplo, e clicar com o Shift segurado no meu teclado, ele aumenta, mas ele não deixa de distorcer, ó. Ele aumenta proporcional, então o Shift serve para isso também. Então, além de você mover o objeto, né, que você tem essa possibilidade, você tem a possibilidade de aumentar ele de tamanho, para cima e para baixo, para os lados, e você tem a possibilidade de rotacionar, você pode girar esse elemento também. Para isso, você deixa o cursor do mouse aqui, ó, perto desta vértice, mas não em cima, e você vê que muda o cursor, ó, mudou para essa setinha meio torta. Ó. Quando eu clico e movo, olha aqui, ó, eu consigo rotacionar, tá? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E eu posso fazer as modificações que eu quiser. Então o Bounding Box é muito bom para isso. Com ele eu consigo fazer essas modificações. Eu consigo rotacionar os elementos, tá? Consigo aumentar também os elementos se eu quiser. Só lembrando que os objetos têm que estar separados, né? Eu posso aumentar o tamanho da sobrancelha, me deixar aqui com uma monocelha, né? Olha lá. Então eu consigo fazer essas modificações com esse Bounding Box. Lembrando, com ele polui um pouco mais a imagem, mas fica mais fácil de manipular, né, de trabalhar com esse tipo de coisa. Se você não quiser trabalhar com rotação, com escala, com essas carinhas, não precisa de Bounding Box, tá? Mas se você for trabalhar com isso, é legal você deixar sempre ativado esse cara.